Queridos irmãos, eu quero convidá-los a mais uma vez abrir a palavra do Senhor no Evangelho que escreveu João, o apóstolo João. Capítulo 17 de João. Nós iniciamos esse culto com a leitura na íntegra de todo o capítulo 17. Mas eu quero compartilhar com você, nesta noite, algumas porções desta que é a melhor e maior oração feita nas Escrituras Sagradas. João capítulo 17, e leremos a partir do verso 13, e leremos do verso 13 ao verso 17. João capítulo 17, do verso 13 até o verso 17. Estarei fazendo a leitura, acompanhe a leitura do texto. João 17, a partir do verso 13. Mas agora, vou para junto de ti, e isto não falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles são do mundo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Guardem o texto já no seu coração, não feche as Escrituras. Eu quero que você, nesta hora, imagine uma situação. Uma família cristã, em que a matriarca desta família se encontra na cozinha, fazendo almoço. E, de repente, adentre aquela cozinha o seu filho crente e adolescente, jovem. E então ele olha para a mãe e lhe faz um pedido, enquanto ela ali estava na pia. E o pedido é: mãe, o Jonas me convidou para uma festa na sua casa. Vai ser hoje às 22 horas. A mãe escuta, olha para ele e lhe diz: Jonas, não é aquele amigo seu que parece o Jonas das Escrituras, fugindo de Deus? Não é ele que de vez em quando você chega em casa, você fala que ele traz um mau testemunho, cola, briga com os amigos, até mesmo já xingou a professora? E aquele jovem diz: é esse mesmo Jonas. A mãe então diz: você não vai nessa festa. O garoto então, com já o coração triste por não ir na festa, ele tenta uma última cartada diante da mãe. E então ele olha firme para os olhos da mãe e diz: mas mãe, todo mundo vai. Ao que a mãe olha para ele resoluta e diz a ele a seguinte frase: você não é todo mundo. Talvez alguns aqui, diante dessa frase, você não é todo mundo, tenha se colocado no lugar ou daquela mãe ou daquele filho. Eu mesmo, durante a minha jornada, a minha vida, a minha adolescência, quantas vezes eu não ouvi: você não é todo mundo. Sábias foram estas palavras que esta mãe trouxe ao seu filho. Em primeiro momento, para aquele jovem, aquela palavra caiu como uma bomba. Estava sendo frustrado os desejos, o ímpeto do garoto. Ele não conseguia entender o porquê que a mãe estava tolindo-o de ir naquela festa. Por que a mãe não permitira que ele pudesse, com todos os outros amigos que estavam indo àquela festa, se alegrar?
festejar, celebrar. Mas aquela mãe, com aquela experiência e o sentido de mãe, sabia que aquele ambiente não era um bom ambiente para o seu filho, e que aquele não seria um momento apropriado para que seu filho estivesse celebrando. Ele estava indo em direção a um mau caminho, e como aquela mãe amava o seu filho, ela disse não a ele diante do seu pedido. Mas certamente, aquele jovem cristão, ao amadurecer, talvez tendo família, filhos, porque quando nós nos tornamos pais, e não apenas filhos, algumas coisas que ouvimos quando éramos jovens dos nossos pais, só fazem sentido após sermos pais também. Mas aquele jovem certamente no futuro pôde entender as razões da palavra ou das palavras daquela mãe quando disse a ele: você não é todo mundo. As Sagradas Escrituras, assim como aquela mãe e outras mães e outros responsáveis por amor a quem está sob seu cuidado, as palavras, as Escrituras também dizem que Deus muitas vezes afirmou aos seus servos e servas que eles não são deste mundo. Abraão, quando estava vivendo a sua vida comum, idólatra como todos os outros, Deus o visitou lá em Gênesis 12, e então disse a ele para sair da sua terra e da sua parentela e ir para o lugar que ele mesmo diria. Ali Deus estava dizendo a Abraão: você não é como todo mundo. Quando Jacó fugiu, preocupado com o erro que tinha cometido diante da sua mãe e do seu pai, fugindo, se achando o menor de todos, Deus foi ao seu encontro e o colocou de novo no caminho, porque seria um grande patriarca. Ali, quando Deus não desiste dele, Deus estava dizendo a ele: você não é todo mundo. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, estava escravo no Egito, depois preso, Deus ali estava com eles, sustentando, e com tudo quanto estava acontecendo, Deus estava dizendo a ele: você não é deste mundo. Quando escolheu Davi, ele estava dizendo a Davi: Davi, você não é deste mundo. Quando ele escolheu a Daniel entre todos os jovens que estavam na Babilônia cativos, ele estava dizendo àquele jovem Daniel: você não é como todo mundo. Quando ele escolheu no Novo Testamento a Zacarias, esposo de Isabel, mãe de João Batista, para como servos do Senhor, ele estava dizendo a eles: vocês não são como todo mundo. Deus continua a dizer, no tempo presente, lembrar aos seus filhos que eles, eu, você, estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. E é isso que esse texto maravilhoso, que acabamos de ler, nos faz lembrar nesse fim de ano. No apagar das luzes do ano de 2024, nós precisamos ser lembrados pelo Espírito Santo, através da palavra do Senhor, que nós não somos todo mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos diferentes, porque a graça nos alcançou. Esta oração, olhando o contexto desse texto, do verso 13 ao verso 17, olhando todo o contexto, essa oração foi feita por Jesus, um pouco antes de ir para o Getsêmani. O contexto desse texto é, algumas horas antes da sua entrega na cruz do Calvário, Jesus, ele chama os seus apóstolos, e então traz a eles lições graciosas, lições maravilhosas, e ele conclui a sua lição, as suas palavras, desde o capítulo 14, registrado por João,
No final do verso, no final do capítulo 16, no verso 33, ele diz: estas coisas, ou seja, todo o conselho que vos tenho dito é para que tenhais paz em mim. No mundo, vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Após Jesus dizer essas palavras aos seus apóstolos, diante dos seus apóstolos, ele levanta a sua mente, o seu coração, a sua voz aos céus. Ele deixa os seus apóstolos de lado para entrar em uma comunhão santa, perfeita com o Pai, fazendo esta oração. Esta oração é uma oração maravilhosa, que eu sempre, de forma constante, não importa como eu esteja, eu tenho o dever e o privilégio de olhar e ler e reler cada parte desta belíssima oração. Nesta oração, Jesus está falando sobre a unidade. Ele fala sobre unidade, e ele fala sobre unidade em 3 dimensões. Primeiro, a unidade e a comunhão da divina Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Ele fala sobre a relação, a unidade, a proximidade, a cumplicidade que Deus tem em si mesmo. Deus é completo, é pleno em si mesmo. Ele se basta, ele não se sente solitário, porque o Pai tem o Filho tem o Pai e o Filho tem o Espírito, e o Espírito tem os dois. Desde a eternidade, eles são completos e se alegram em si. E nesse texto, Jesus fala sobre esta unidade do Pai, do Filho e do Espírito. Ele e o Pai são um, e ambos estão ligados ao Espírito eternamente. Mas nessa oração, além de falar do princípio da unidade trinitária, Jesus também fala sobre a unidade de Deus com os seus. É lindo saber que Jesus, ele está olhando para o Pai e dizendo ao Pai: Pai, eu cumpri, eu estou cumprindo, eu cumprirei tudo aquilo que o Senhor designou, tudo aquilo que o Senhor ordenou, eu estou fazendo exatamente o que o Senhor dissera. E tudo isso eu estou fazendo para a tua glória, mas também fazendo para que aqueles que o Senhor me deu, aqueles que o Senhor me entregou antes da fundação do mundo, para que eles fossem salvos. A minha entrega daqui a pouco, o meu sofrimento, a via crucis, a crucificação, aquilo que eu sofrerei na cruz, é para que aqueles que eu tenho amado, assim como o Senhor tem amado, sejam salvos. Salvos por meio da justificação. Eu os farei justo, eu os salvarei, eu os unirei a ti, e seremos um. Eu e eles, nós e eles. A morte de Jesus na cruz do Calvário era para unir um único povo em torno da adoração e do louvor a Ele mesmo. Paulo diz isso na sua carta aos Efésios, e assim também na carta aos Gálatas. Ele morreu na cruz do Calvário para trazer os que estavam longe para perto, para religar aquele que estava morto em delito e pecado com o divino. E nesta oração nós vemos Jesus falando sobre esta união entre Deus e nós, a graça que Deus proporciona em nos chamar para sermos um com Ele, e nós glorificamos a Deus por isso. Mas essa oração tem um terceiro princípio de unidade, a unidade ou a comunhão entre os irmãos. Jesus morreu na cruz do Calvário para que fôssemos unidos com Ele, mas também para que fôssemos um nele, para que aqueles que viviam solitários, aqueles que viviam separados, estivessem juntos.
estivessem juntos uns aos outros, tivessem tudo em comum, partilhassem das Escrituras, da adoração, do louvor, da comunhão, das orações, mas também partilhasse das dores e das alegrias uns dos outros. Quando fomos alcançados pela graça, nós somos inseridos no corpo de Cristo. E temos uma grande família, uma família de homens e mulheres que juntos se tornam irmãos em Cristo Jesus. E essa unidade não pode ser quebrada. E essa unidade precisa ser relembrada nesse fim de ano. Nós somos um. Cristo morreu na cruz do Calvário para que você fosse meu irmão. Ninguém é maior do que ninguém. Somos todos parte do corpo de Cristo e por isso Ele morreu na cruz do Calvário. Ele está orando inicialmente por aqueles que estavam ali, pelos apóstolos, pelos discípulos, mas uma palavra se encaixa exatamente na nossa vida hoje. O verso de número 20, ele diz assim: eu não rogo somente por esses, eu não estou orando apenas por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E ele conclui no verso 21, a fim de que todos sejam o quê? Um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A comunhão dos irmãos, a comunhão dos santos, ela é uma forma do grande evangelismo que a igreja pode fazer. Porque quando o mundo olha para nós e vê a nossa comunhão com o Pai, vê a nossa comunhão com o Filho, vê a nossa comunhão com o Espírito, mas vê também a nossa comunhão com aquele que está próximo a nós, eles percebem que de fato e de verdade nós pertencemos a um Deus que criou todas as coisas. Aprendemos também nesta oração, além da questão da unidade, nós aprendemos que aquele que nos redimiu, aquele que nos chamou, aquele que nos separou, aquele que nos tem dado a sua palavra e tem nos colocado em meio a tantos e tantos irmãos, nós somos aqueles que somos chamados, porque Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas o mesmo que diz vinde a mim, é aquele que diz ide após mim. É isso que os versos 21, o verso 18 e também o verso seguinte 21 diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Nós que fomos alcançados pela graça temos a missão de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra, de anunciar que Jesus está voltando, de anunciar àqueles que ainda não o conhecem, que Jesus está com as portas abertas e que eles precisam se arrepender dos seus maus caminhos e precisam crer que Jesus é o Salvador do mundo. Nós temos uma missão, e a nossa missão é ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Aprendemos, esta é a base, é o princípio norteador pelo qual Jesus estava orando ao Pai, a unidade da igreja, a unidade divina, a nossa unidade com Ele e a nossa missão. Mas nesse texto que eu separei de uma forma especial desta oração, nós somos lembrados, nós somos relembrados que quem vive com Deus não pode seguir os padrões que são padrões desse mundo, os padrões que desagradam ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós não somos como todo mundo. É isso que o verso 14 nos informa. Na sua oração ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra,
e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. É tão importante esta verdade para mim e para você nessa noite, que no verso 16 ele vai reafirmar que nós não somos desse mundo. Ele diz no verso 16, eles não são do mundo, e mais uma vez ele reafirma, como também eu não sou. É como ele estivesse dizendo para nós nessa noite, você não é como todo mundo, você não anda no curso, no decurso natural daqueles que vivem no mundo sem Cristo. Vocês são diferentes, mas infelizmente muitas pessoas investem o seu tempo, investem o seu dinheiro, investem os seus esforços apenas nesta vida, neste mundo, como se este mundo, esta vida, este tempo breve, permitido por Deus para que vivesse, fosse o último tempo, o único tempo em que eles poderiam viver. E vivem para si, para os seus prazeres momentâneos, para os seus próprios desejos, conduzindo e sendo conduzidos nesta vida apenas pela oferta que ela traz de riqueza, fama, sucesso, poder e tantas outras coisas que o mundo valoriza. Jesus está alertando nesta oração, porque lembre-se, esta não é uma oração solitária do Mestre. Ele termina de falar e então eleva os seus olhos aos céus e ora. Então é muito certo que todos aqueles que ouviram a mensagem de Cristo até agora estivessem ouvindo a sua oração ao Pai. Nesta oração ao Pai, Jesus está trazendo ao coração deles que eles que foram separados por Deus não podem dedicar e viver a sua vida como se a sua vida tivesse o fim em si mesmo. Nós não podemos nos esquecer que somos apenas peregrinos e forasteiros aqui. Começaremos a partir de janeiro, se Deus nos permitir, o estudo na carta de Pedro às igrejas da Ásia, Bitínia e aquela região em que os crentes estavam ali. E quando ele começa a sua carta, ele começa exatamente lembrando a eles que eles são peregrinos e forasteiros naquele lugar. E mais à frente, lá no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ele está afirmando, aqueles crentes não pertenciam àquela realidade, eles eram peregrinos e forasteiros, e ele diz: eu vos digo, abstenha-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aqueles que foram escolhidos, separados por Deus, devem de forma constante trazer à sua memória que o seu fim principal é glorificar a Deus, mas que a sua existência, a sua morada final, não é nesta realidade. A vida é passageira. A nossa morada eterna não está nesta realidade presente, não nesta realidade decaída, corrupta, má, como o próprio Jesus, ele afirma no texto que nós lemos. O mundo o odiou, verso 13, o mundo odiou a Jesus, o mundo não o recebeu.
e o mundo odiará os seus discípulos. Haverá sempre, sempre e sempre uma guerra entre aqueles que foram alcançados pela graça e aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, porque o mundo se opõe à vontade de Deus. Existe uma grande diferença entre ser do mundo e estar no mundo. Jesus afirmou no verso 16: eles não são do mundo. Nós não somos do mundo. A diferença entre ser do mundo e estar no mundo é: aqueles que são do mundo, ser é fazer parte, é impregnar-se é mover-se nesta direção. E estar no mundo é como se fôssemos um passageiro. Nós estamos de passagem. É apenas o momento em que transitamos em direção à eternidade. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte desta realidade. É isso que Jesus expressa na oração. Essa oração pelos seus seguidores. É impossível não estar no mundo, mas é possível não fazer parte dele, não fazer parte das coisas terríveis, ruins que ele oferece. E é isso que importa para nós, porque nós não somos daqui, porque o saber que nós não somos daqui determinará o que seremos na eternidade. Porque naquele grande dia, o dia em que todos os olhos verão o Cristo ressurreto descer da sua glória, cheio de poder, e quando ele convocar todos os seres humanos, aqueles que viveram e aqueles que estarão vivendo, e ali instituir o seu grande tribunal, naquele grande dia, fará muita diferença o fato de estarmos no mundo, mas não sermos desse mundo, e compartilharmos dos pecados, das mazelas, do curso deste mundo. Porque naquele dia, aqueles que apenas fazem parte, caminham nesse mundo, estão nesse mundo, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ouvirão naquele grande dia: vinde bendito de meu Pai. Mas aqueles que gastaram a sua vida nos seus prazeres, na sua riqueza, na sua fama, na podridão desse mundo, eles ouvirão da parte de Deus: afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. Nós não podemos nos deixar levar pelas artimanhas do inimigo da nossa alma, e não podemos nos deixar ser conduzidos pelos nossos próprios desejos. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo a você: você não é como todo mundo. Os prazeres que trazem alegria ao coração daquele que está morto em delito e pecado, não pode ser o prazer que conduz ao seu coração. Porque aquele que nasceu de novo só tem prazer em fazer a vontade de Deus. O prazer deles estão no Senhor, que habita nos seus corações pela eternidade. E para não nos deixar levar por essas coisas irrisórias e passageiras que todo mundo faz, é preciso focar o nosso coração e propósitos em Deus, buscando ter comunhão íntima, pessoal, diária com Ele. Só podemos viver para a glória de Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé,
se diariamente desejarmos ardentemente termos comunhão com Ele. Orarmos e meditarmos nas Escrituras Sagradas. Enquanto estaremos e continuaremos nesta realidade enquanto Deus permitir. Se tivermos comunhão com Ele, esse tempo aqui, esse tempo que temos, e nas escolhas que queremos e devemos fazer, o faremos para a glória do nosso Deus. Viver nesse mundo sem Jesus pode até trazer algum prazer e alguma alegria, mas esse prazer e essa alegria é passageira, é momentânea, e no fim só restará uma sensação de vazio interior inexplicável. Jesus é a nossa paz, e é por isso que Ele ora, e nesta oração Ele conclama o Pai, para que o Pai o glorifique, para que Ele possa cumprir fielmente o seu chamado. Jesus, Ele ora, e nessa oração, no verso 15, Ele não pede que Deus tire o seu povo, os seus do mundo. Você sabe por quê? Porque Ele colocou uma missão no seu coração, no meu coração. Se a igreja não existisse, se você como parte integrante da igreja não existisse, o mundo estaria perdido. Nós só estamos aqui porque Deus quer que eu e você sejamos seus embaixadores, a sua carta viva, os que anunciam o ano aceitável do Senhor. É por isso que na hora da nossa conversão, Ele não nos leva de forma automática, Ele nos mantém um pouco mais aqui, um tempo a mais aqui, porque Ele quer, a começar a nossa casa, a começar entre os nossos, Ele quer que sejamos anunciadores do Evangelho da Graça, que é o poder de Deus para transformar corações perdidos e transformar vidas inteiras para a glória do seu nome. Seguir a Jesus pode não ser uma opção, a opção mais popular, mas ela traz paz e vida eterna, como Paulo afirma em Filipenses capítulo 3. Eu quero te convidar nesse fechamento desta mensagem, a abrir o texto, no texto que eu proponho, Filipenses capítulo 3, do verso 17 até o verso 21. Filipenses capítulo 3, do verso 17 até o verso 21. Eu quero te convidar, se você puder, desejar, se coloque de pé. E faremos a leitura desses versos. Acompanhem comigo a leitura. Irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino dele é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Você pode ler comigo o verso 20 e 21? Pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A ele, a Jesus Cristo, seja toda a honra, toda a glória e todo o poder. E se quisermos de fato, de verdade, imitar alguém que realmente vale a pena, imite a Jesus. E lembre-se, nesse fim de ano, que você e eu, nós estamos no mundo, caminhamos no mundo. Sim, o Senhor da glória nos tem dado a eternidade. Nós estamos partindo desta realidade para uma realidade de eterna alegria e felicidade. Não significa que enquanto caminhemos aqui, não devemos nos alegrar, compartilhar as alegrias do Senhor, comer o pão de cada dia, nos prepararmos para vivermos uma vida de alegria, porque aqueles que estão em Cristo, nova criação são. As coisas velhas ficaram no passado, tudo se fez novo. Se alegrem, jubilem, bendigam o Senhor enquanto estiverem aqui. Como estudamos nessa manhã, sejam produtivos, mas lembre-se que a sua raiz não está nesta realidade. Não se apegue às coisas que ficarão, mas se apegue nas coisas que são eternais. A promessa de Jesus para mim e para você é: eis que estou convosco todos os dias. E essa promessa se estende ao dizer: eu vou para junto do Pai, e vos prepararei lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqueles que nasceram de novo, nasceram para viver eternamente. Nas suas orações, orem dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. E enquanto esperamos a sua vinda, lembre-se, você não está sozinho, você tem a sua família, você tem a sua família da fé, você tem o Senhor ao teu lado. Você, de fato, de verdade, não é qualquer um. Você é um eleito, filho de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, para viver para a glória e para o louvor do seu nome. Querido Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome. Que oração graciosa, e louvado seja o teu nome, porque os discípulos estavam ali, e João pôde replicar, guiado pelo Espírito, cada palavra dita pelo Senhor, palavras que nos fazem seguir, palavras que nos motivam a viver uma vida para a glória do teu nome, não uma vida que seja apenas para os prazeres desse mundo, pelo contrário, porque os prazeres desse mundo conduzirão aqueles que vivem por eles, para eles, a perdição eterna. Mas aqueles que nasceram de novo, a sua alegria está no Senhor, e por sua alegria estar no Senhor, estão contentes e se alegram no seu viver, sejam nos momentos bons ou no meio das tempestades da vida.
porque sabemos, ó Pai, que essa jornada aqui é curta e que estamos indo a passos largos para o teu encontro. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque essa certeza nos enche o coração de alegria, mas também de responsabilidade, Senhor, porque precisamos declarar ao mundo, a começar na nossa casa, que o Senhor venceu o mundo, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Precisamos anunciar a eles que o Senhor voltará, e que precisam se arrepender e crer em Jesus Cristo. Que nessa noite, aqueles que aqui estão, ó Deus, que ainda não fizeram um pacto contigo, que não o receberam como Senhor de suas vidas, possam entender e compreender que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que somente o Senhor Jesus pode nos levar para o céu. Que nós sejamos revigorados para a missão de viver para a glória do Teu nome, para pregar a Tua palavra e para sermos filhos bons e fiéis. Agradecemos a Deus por tudo quanto o Senhor nos tem dado. Oramos pelas famílias, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão abatidos, que a Tua maravilhosa graça seja sobre cada um deles. Nós oramos, a oração que fazemos não é em meu nome, mas o nome santo e glorioso de Jesus. Amém.